Vou fazer a leitura de episódios diários de Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Trecho Pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quiser. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionado a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite as vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captará por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada são experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação e ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais, de alto valor, são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerência, mantém-se sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima, perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio inquisitivo. Sempre, porém,
casa. Que Deus te ilumine. Muito boa noite a todos. Nossas saudações fraternas para mais esse encontro, onde aqui nos aconchegamos para participarmos deste banquete espiritual e nos alimentarmos daquilo que saciará a nossa fome e a nossa sede. Sob as luzes da doutrina dos Espíritos, diz-nos os benfeitores espirituais, a maior caridade que nós, quanto espíritas, podemos fazer é a sua divulgação, a difusão da doutrina espírita, porque ela leva ao esclarecimento das razões pelas quais cada um de nós aqui está transitando por esta viagem nas mais variadas existências. E esse esclarecimento faculta a cada um de nós um melhor aproveitamento da oportunidade que nos é concedida. Esta é a melhor versão da nossa reencarnação, da nossa evolução, a reencarnação presente. E hoje nós temos a plena convicção de que cada um de nós que faz parte da família espírita e da família de todos aqueles que fazem o bem, nós temos a convicção plena de que todos nós temos um compromisso com Jesus. E é um compromisso naturalmente implícito, porque nós temos em Jesus, conforme expressa, pergunta Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 625, quem Deus tem oferecido de guia e modelo para a humanidade? E que os Espíritos respondem: Jesus. Então nós temos um compromisso com o projeto de amor de Jesus. Esse projeto de amor é um projeto de redenção a todos nós, seus irmãos menores, espíritos ainda em condições inferiores e que precisamos melhorar muito, crescermos muito, evoluirmos muito, e só o faremos isso seguindo as orientações de Jesus, a ponto dele dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém de nós sai dessa condição inferior sem o Cristo, sem colocarmos o pé na sua vinha, a fim de nos transformarmos, realizarmos em nossa intimidade a reforma íntima, tão necessária, tão urgente, mas não apressada. Então, nesses compromissos com Jesus, os dias em que nós estamos vivenciando hoje, Jesus é a grande luz do mundo. Traduzir isso de uma forma, numa voz articulada, é difícil. A grandeza de Jesus, esse espírito de ordem superior, espírito puro,
né? Veio até nós, Ele mesmo encarna e traz o caminho, Ele aponta o rumo, traz no seu Evangelho a pauta para a nossa caminhada. Então, Jesus é a luz do mundo, embora as trevas tentaram obscurecer em tempos atrás. Mas Jesus é essa figura determinante para a nossa felicidade. E quando eu falo em determinante, é porque se pensarmos que a presença do Cristo no planeta, ele separa a época da humanidade em antes e depois dele. A magnitude da presença do Cristo talvez ainda não se faça sentir tão quanto deveria, mas a sua expressão maiúscula junto a nós já reverbera hoje em nossos corações de forma diferente, graças à vinda do próprio Consolador que Ele anunciou na sua última reunião com os apóstolos, que é a doutrina espírita, que dilata o nosso entendimento, amplia o nosso olhar para além das fronteiras do mundo material, permitindo o nosso acesso pelo pensamento, pela imaginação, pela razão, à dimensão espiritual, entendendo nós hoje que somos espíritos imortais, viajores do tempo e do espaço. E foi nesse tom que Jesus nos trouxe cada ensinamento dele para o espírito imortal, de passagem como ele esteve, nós também de passagem pelas reencarnações, né? Conquistando nas asas do conhecimento e da moralidade os sentidos necessários para uma percepção melhor do mundo, da felicidade. Então, nesse quesito, Jesus, como a luz do mundo, ele espalhou essa claridade e que se faz hoje sentir-se melhor no nosso meio, nos enchendo de esperança, não obstante, como eu disse, a teimosa tentativa das trevas em apagá-lo. Muito pelo contrário, a projeção do Cristo cada vez mais se faz acentuada. E hoje, este cenário que nós nos deparamos no mundo não são diferentes daqueles dias, e é um cenário difícil que nós estamos vivendo. É um momento delicado da história da humanidade e do planeta Terra. E é um momento grave em que as sombras usam de todas as forças para que a luz não se projete. E daí que nós temos um compromisso com o Cristo no sentido de sermos agentes na nossa realidade, onde quer que estejamos, para que as sombras, as trevas, não predominem no nosso meio. Então, vem o Espiritismo anunciado pelo Cristo para trazer e colocar as coisas sob uma nova ordem, na ordem que é para ser colocada, como bem está expressa no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco eu falo desse tema, né? Então, diante de tanta desordem que parece chocar a nossa visão e o nosso entendimento de amor, do nosso entendimento de harmonia, em que o planeta é sacudido de todas as formas, sabe? Tanto pelas questões duramente materiais, como pelo pensamento do próprio homem. O planeta está sendo sacudido e nós temos essa paisagem aflitiva de desordem, de confusão, de tristeza, um horror, né? De suicídios, de feminicídios, de violência de todas as ordens, de atrocidades diversas que choca a nossa condição de cristãos e que parece que tudo está solto, sem que Deus esteja tomando parte disso, sem que Jesus esteja ciente de tudo que está acontecendo. Parece que dá uma sensação para muitos de que nós estamos desguarnecidos de uma providência divina. E aí que requer de nós um cuidado, venhamos a estar contaminados pelo mundo da forma como está, nesse momento não reencarnamos mais na Terra. E aí nós teremos uma nova ordem de coisas, uma nova ordem social, que sutilmente se faz perceptível já
né? Com as reencarnações de espíritos mais evoluídos que estão presentes junto a nós, basta verificarmos as crianças e jovens de hoje, o quanto já trazem de elementos novos para uma nova ordem de coisas na sociedade. No entanto, vemos essa paisagem triste. Parece um retrocesso, parece que estamos voltando aos tempos da barbárie. Não. É que o barulho, por mais um grupamento pequeno que seja, ele faz muito barulho. O barulho faz barulho, né? E são poucos que fazem barulhos, porque o bem é silencioso e há muita gente fazendo bem ocultamente. O bem anda, só que o bem não faz barulho, né? E o barulho nos choca, o barulho fere os nossos sentidos. Então a gente às vezes se depara no barulho, se fixa no barulho, mas não. Os nossos compromissos com Jesus continuam. E essa cultura sem Deus, para muitos, atinge expressões surpreendentes, como nos diz nosso irmão Bezerra de Menezes, através do médium, até então, na época reencarnado, Divaldo Pereira Franco. No entanto, apesar de tudo isso, Jesus continua falando aos nossos ouvidos, dizendo assim, e ele falou isso lá atrás: não turbe o vosso coração. Veja, não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. E é preciso que a gente abra a acústica da mente e do coração para ouvir isso diferente, para ouvir que esta fala do Mestre e outros tantos ensinos se sobrepõe ao barulho do mundo, para que nós possamos ouvir com a estrutura espiritual nossa. Não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Isso é impressionante, isso é extraordinário. Disse-nos: ouça quem tem ouvidos de ouvir. E é preciso que a gente, use um cotonete para limpar, tirar os ruídos, para que a gente ouça a voz do Cristo diretamente à nossa alma. Não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. O Evangelho de Jesus, há 2000 anos atrás, chega com essa carta-roteiro de graça para nós. Carta-roteiro para que nós consigamos passar pelo mundo e sair do mundo ilesos pela porta estreita. É esta carta-roteiro que nos tira da confusão do mundo, que entorpece os nossos pensamentos e sentimentos e nos mantém muitas vezes aprisionados àquilo que fere a nossa intimidade enquanto homem no mundo. É preciso andar no mundo com os pés no mundo, mas com os olhos nos céus, porque a resposta de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, nos compromissos com Jesus, haveremos de tê-la quando retornarmos à pátria espiritual. E todos nós retornaremos à pátria espiritual, mais hoje ou mais amanhã. Graças a Deus, nós morremos na terra. Não vos desespereis, diz Bezerra de Menezes, entregando-vos ao pessimismo. Não se entregue ao pessimismo. Cada um de nós tem a sua própria história consigo mesmo. O bom combate é consigo mesmo, não é com os outros. Os outros são instrumentos, são ferramentas de auxílio para o nosso bom combate íntimo. Não entreis no pessimismo e na amargura, a doença dos sentimentos. Não turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Reencarnamos na terra, sim,
comprometidos com o Cristo vivo e não comprometidos com o Cristo na cruz. Não, com o Cristo vivo, atuante, incessantemente. Jesus, como ele diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Cristo trabalha em nosso favor, com todas as potências espirituais que transitam por esse universo. E são potências espirituais, sabe? E quando a gente fala em potência, são espíritos altamente potentes, que fazem coisas acontecerem, imprimem pela força da lei de progresso para que as coisas aconteçam. Sem eles, nós sim estaríamos talvez já com o planeta destruído pelo orgulho, pela ambição, pelo egoísmo do homem ainda imaturo na sua infantilidade. Mas não, as potências espirituais que nos abençoam, que cuidam de nós, que nos inspiram, que nos ajudam, em cunho individual, coletivo e planetário, fazem com que a Terra siga o seu curso de evolução na hierarquia dos mundos. Estamos com o pé num plano de regeneração. Na madrugada nova, a nova era da humanidade, já ouvimos isso, a nova era da humanidade. É esta era que nós, na nossa próxima reencarnação, se Deus quiser, estaremos na Terra com outro cenário, daqui a 300, 400 anos talvez. Os espíritos retornando no berço terreno agora na categoria de um plano de regeneração. Para mais adiante, ascender ainda na hierarquia para um plano ditoso, ascender um pouco mais para um plano feliz, até a condição de um plano mais iluminado, um plano celeste. Então é o curso do próprio planeta com os seus habitantes viajando nessa nave divina, essa escola terrena, esse berço, esse hospital que é concedido por Deus, né? Tendo Jesus à frente. Reencarnamos na Terra, cada qual que está aqui, de alguma forma, tem no mínimo escutado a voz do Mestre, nessa grande transição planetária. E não precisamos esperar condições melhores para que, nos compromissos com Jesus, façamos aquilo que compete a cada um de nós. Se as condições estivessem diferentes, nem o Consolador precisaria ter vindo, né? Então, mas ele está aí. Então, não viemos à Terra para colher não, exceto os espinhos que nós deixamos no curso da nossa caminhada. Aí a gente vai colher. Dizem os espíritos que raros são os espíritos que vêm à Terra para não reparar alguma coisa. Raríssimos. Então, eu diria que 99,9% de nós estamos aqui reparando, né? Coisas que nós plantamos na nossa caminhada, nas jornadas passadas, né? Mas é sempre a oportunidade bendita, a reencarnação, para o melhoramento. Então, esses espinhos deixados pelo caminho da nossa caminhada, nós vamos recolhendo ao longo do nosso curso existencial. Estamos aqui para aprender. Aprender o quê? Está lá as lições de Jesus e ele começa dizendo: venho fundar no coração dos homens o reino dos céus. E quando falamos em reino dos céus, estamos falando no amor. E quando falamos do amor, estamos falando em felicidade. E em felicidade, nós estamos falando de espíritos puros. Então é uma condição que mais hoje ou mais amanhã nós vamos chegar. Diz Bezerra de Menezes, um médico, querido amigo, que transita pelo nosso planeta, transita pelo nosso Brasil. Quem já não ouviu falar da falange de Bezerra de Menezes? Quem já não ouviu falar, quem já não teve presente, né, ações diretamente desse Espírito junto a ele mesmo pediu a Jesus, né,
que ele poderia escolher onde ele na alma, nem a rebelião dos tormentos do caminho, para que não vos torneis um deles. Não agasalhe isso na sua alma. Isso não é nosso. O que é nosso é nosso, o que é do outro é do outro. Respeita isso. Respeita o que é do outro é do outro. Não agasalhe os tormentos do outro. Né? Tem esse limite entre você e você mesmo. Sede, pois, dos compromissos com Jesus, a voz da brandura, o ritmo do bem, a voz da brandura. Como está a sua voz? Né? A sua voz está ríspida? A sua voz está dura? Seja a tua voz a voz da brandura, o seu ritmo seja o ritmo do bem, né? No compasso do equilíbrio. Como está o nosso compasso na vida? Estamos mais para equilibrados ou para desequilibrados diante do cenário que nós estamos? Então temos a tarefa de alentar neste momento para que esse trabalho de iluminação clareie o nosso interior, né? Bezerra de Menezes promete estar ao nosso lado como Jesus até o final dos tempos, né? Diz-nos ele: hoje estais no corpo e nós no mundo dos espíritos. Amanhã é o inverso. Amanhã nós estaremos aí e vocês aqui na retaguarda. Então todos temos esse compromisso com Jesus de nos dois planos da vida nós nos auxiliarmos. E se não fossem os benfeitores espirituais, como disse Jesus, nós andamos cercados por uma nuvem de testemunhas, por diversos espíritos que zelam pelo nosso sucesso, pelo êxito do nosso programa espiritual. E é a era de luz que o Espiritismo hoje chega de vez, né? Em 1857, com o advento da doutrina espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Chega a nós essa abençoada luz, porque é a resposta do alto aos veementes apelos da terra. É a resposta do alto. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu citarei, diz assim, né? São chegados os tempos em que as coisas irão para os seus devidos lugares. As virtudes dos céus, que são as virtudes dos céus, são os espíritos potentes, são os espíritos muito superiores. Espalham-se por toda a face da terra. Olha isso. E como sob o comando do seu Senhor, sob o comando de Jesus, os espíritos superiores, sob o comando de Jesus, espalham-se por toda a face da terra, como estrelas cadentes, para iluminar as trevas. Estrelas cadentes para iluminar as trevas da ignorância, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. Olha que interessante. E isso diz tudo o que faz a doutrina espírita através dos seus agentes, como disse Jesus: estarão no meio de vós sem que vós o percebêssemos. São os espíritos que estão aqui. São espíritos que estão muito à frente de nós, que já passaram pelo que nós estamos passando há muito tempo. São espíritos em ciência, em sentimento, em conhecimento, muito além de nós. Então nos mostram o caminho, nos orientam, nos intuem muito e vertem do céu em direção à terra. E essa mensagem de responsabilidade que compete a cada um de nós, nos compromissos que nós temos com Jesus, para que o seu projeto de amor no programa, ele atinja o mais breve possível o seu objetivo, para que a Terra se torne uma morada de bons espíritos, de espíritos melhores, de espíritos superiores, nós próprios, nesse processo de evolução. Então nós temos um compromisso com Jesus, e esse compromisso com Jesus é um compromisso conosco mesmos. Não tem como ser diferente. O Evangelho ele tem regime de urgência, não apressado. Já não podemos postergar a vivência do Evangelho nos nossos dias, sob pena de sermos separados das ovelhas, os bodes.
E seria muito bom nós não sermos os bodes, porque haverá choro e ranger de dentes. Tende bom ânimo, né? Tende bom ânimo. Deixa eu ver pelos rostos de vocês se estão transmitindo bom ânimo. Tende bom ânimo. Por que tende bom ânimo? Preciso que a gente tenha bom ânimo. Bartolomeu, um dos mais chegados discípulos de Jesus, ele volta e meia se pegava à noite triste, e ele não sabia daquela tristeza, embora em contato com o Evangelho. E Jesus o surpreendia em muitos momentos naquela tristeza, que ele não sabia de onde vinha. Aí certo dia, enquanto Simão Pedro cuidava das questões domésticas, ele foi ter uma conversa com Bartolomeu. Ô Bartolomeu, o que acontece? Por que está triste? Por que esse ânimo desanimado? Ah, mestre, eu não sei, eu estou triste. Por que está triste? Eu não trouxe a boa nova. A boa nova é o Evangelho. A boa notícia, você não tem visto a boa notícia? Sim, mestre, a boa notícia. Qual é a boa notícia que não traz alegria? Me diz, qual a boa notícia que não traz alegria? É ou não é? O Evangelho é a boa notícia. Por que estás triste? Desanimado? Tem bom ânimo. Acaso eu teria vindo se não tivesse absoluta certeza do reino dos céus? Jesus falando para ele. Sim, mestre, sim, mas é que as coisas do mundo, sempre o mundo. O que tem as coisas do mundo? Que parece que nos afronta. Os negócios do mundo, a gente parece que não prospera. Bartolomeu, deixa eu te explicar. Qual é o melhor negócio do mundo? E Bartolomeu é nós, tá? Qual é o melhor negócio do mundo? É o desespero pelas coisas do mundo material? Ou o melhor negócio do mundo é nos aproximarmos de Deus? É nos aproximarmos de Deus. É por isso que eu vim. Então tenha bom ânimo. Está aqui a boa notícia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui é tudo passagem. Tudo passagem, Bartolomeu. Tudo isso aqui virá ruína. Mas hoje ou mais amanhã vai sair daqui. Nós também. Eu já falei aqui esse dia. Vai ter um dia que a gente vai tomar aquele café gostoso de manhã, vai ser o último. E a gente não sabe disso. Vai ter um dia que a gente vai para a escola levar o filho, vai dar um tchau para o filho, e vai ser o último adeus. Vai ser o dia que a gente vai abraçar um amigo e vai ser o último dia. E a gente não sabe disso. Vai ter aquele dia que vai fazer um churrasco com a família, aquele domingo maravilhoso, e vai ser o último. Você não sabe também. Ainda bem que a gente não sabe. Vai ter um dia que eu vou fazer minha última palestra aqui. E eu não sei disso. E eu costumo dizer que não vai ser hoje ainda. Então tenha bom ânimo, porque a vida pulsa em todo lugar. A vida é fonte divina e ela não se interrompe jamais. Por mais difícil que seja o drama da nossa existência, ela tem um fim útil. Então tenha bom ânimo, porque nós não viemos para sermos daqui. Nós viemos para sermos do reino dos céus, que não é neste mundo. Tá bom? Eu sou a luz do mundo, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão da vida.
eu sou a verdade. Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Laércio, pelas palavras, pela luz nas palavras que tu transmitiu, e faz com que cada um de nós passemos a olhar mais para o lado otimista, o lado copo mais cheio, que estamos vivos, estamos aqui presentes, temos a nossa família, temos um trabalho, temos a faculdade de pensar. Então, sejamos todos gratos a Deus nesse momento, pela oportunidade da vida, por sabermos que estamos atravessando mais um aprendizado, que a nossa verdadeira felicidade está ao nosso alcance, já conseguimos percebê-la, na bondade dos irmãos, no otimismo daqueles que já venceram grandes provas e nos demonstraram que vale a pena, quando a alma não é pequena, pelo ar que respiramos e pela alegria que sentimos ao ver o progresso acontecendo, seja conosco mesmo, seja com aqueles que amamos, quando o perdão nos alivia e a bondade de Deus fala com a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, por fazer nós percebermos a Tua grandeza, a Tua luz na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós e aqueles que nos ouvem e aqueles que gostariam de estar junto a nós, estes que Te aceitam, Senhor, como o verdadeiro mentor das nossas vidas, e que a misericórdia do Pai também possa alcançar aqueles que ainda não Te percebem, Deus, como a fonte divina, que a misericórdia possa também alcançá-los. Muito obrigado, Pai, por esse domingo, por essas palavras. Pedimos então aos Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, que tragam a nós sempre a luz para as boas resoluções, para aquilo que desejamos de fato de bom na nossa vida, que ilumine os nossos caminhos, que nós estejamos receptivos ao conselho do bem, que a nossa força de vontade impulsione a nós no agir positivamente, e que nós possamos, ao sair aqui do centro espírita, levemos todos nós uma energia muito forte, sempre está conosco. Com esse sentimento, pedimos então para dar por encerrado a explanação doutrinária desta noite, dizendo: graças a Deus, que assim seja.